É por isso que nos reunimos todos os domingos, é por isso que nos reunimos durante a semana nas células, é por isso que oramos, amém? É por isso que trabalhamos do jeitinho que a gente trabalha. E nessa noite eu escolhi um tema, né, que eu coloquei como texto-chave exatamente esse versículo, mas um tema que se chama Cristãos Sem Filtro. Por quê? Um tempo atrás, estava vendo uma reportagem muito interessante, bastante curiosa, de alguns pontos turísticos, né? Que você tem aquela foto linda e maravilhosa, né? Toda produzida, e a foto real, né? Não sei se vocês já viram isso. E eu acho simplesmente sensacional, porque você olha e você fala, meu, que lugar é esse? Né? E as pessoas chegam no lugar e a história não é bem desse jeito. Então, a gente separou aqui algumas imagens para mostrar para vocês, né, de pontos bem famosos aí do mundo, e que o que é uma foto com filtro e uma foto sem filtro, né, para a gente entender a realidade das coisas, para a gente poder realmente se situar nessa pregação. Vamos lá, qual que é a primeira foto? Bota com filtro, olha aí, ó, as pirâmides do Egito. Eu particularmente não conheço, mas olha que foto mais produzida, coisa mais linda. Né? Eu imagino que elas devem ser lindas mesmo, maravilhosas, mas olha a foto da realidade, como é que é. Cadê o dourado? Né? Cadê o dourado? Tem muita favela, elas estão lá no meio da cidade mesmo. Né? Então, assim, a gente imagina, você olha e fala, meu, que coisa mais linda. Olha a realidade. Né? A segunda imagem aqui também me causou estranheza. E esse eu conheço, posso atestar para vocês. Olha a segunda imagem aqui. Olha essa foto do Coliseu. Coisa mais linda. Aqui ainda está em baixa resolução. Se vocês olharem nessa TV, está um negócio que fala, meu Deus, é a porta do céu, só pode. É porque é uma coisa mais linda e super bem produzida. Olha a realidade, gente. É isso aí. É clarinho, é uma galera, você não consegue tirar uma foto decente com a sua família do lado, porque tem muita gente, é um atropelando o outro. É bem isso aí mesmo, né? Clarinho desse jeito. É bonito? É bonito, não tira o seu valor. Mas não é do jeito que as pessoas colocam. E um terceiro lugar também que a gente conhece é, olha Petra, gente, olha esses camelos. Camelos limpos, camelos organizados. Olha a realidade, essa foto aqui é nossa mesmo. Olha, é clarinho, é bonito. Petra é um lugar de tirar o fôlego, mas fede camelo, gente, fede camelo. Deixa eu ver, aqui é o seu Blas, aqui é o seu Blas, aqui o Jéter, a Aninha, minha mãe e eu de chapéu, porque eu tinha tomado uma queimada no rosto no dia anterior, eu estava descamando, assim, muito sol mesmo no Mar Morto. Então, assim, é lindo o lugar? É lindo. Mas é isso aqui que vocês estão vendo. É só a minha foto que é real. Não é a anterior. E tem muito cheiro de camelo mesmo. E tem muita mosca. E tem muito beduíno na volta querendo te vender as coisas, né? Claro que eu não estou desmerecendo de forma alguma esses lugares que são lugares incríveis. Recomendo. Pode em todos eles que são sensacionais. Né? Se tiver a oportunidade, vá mesmo. Mas, o que eu quero mostrar é que o que um filtro faz, né, gente? Você deixa qualquer lugar maravilhoso. Qualquer lugar. Tem fotos até mais cômicas, mas como eu não tinha certeza, não sabia como é que era, né, tem uns lugares no Camboja, por exemplo, assim, que você fala, nossa, que lindo. E a realidade, daí você não sabe, né, exatamente como é que é. Eu preferi trazer as mais famosas para vocês entenderem. Eu trouxe essa palavra, na verdade, porque Deus, o legal de ser pastor auxiliar é isso, que eu prego quando Deus me dá uma palavra, assim, sabe? Tipo, Deus vai falando, Ele vai construindo aquilo ao longo do tempo. Daí eu já até falo, você vai pregar tal data, então eu já tenho várias nuances do que Deus vem falando comigo, para trazer para a igreja. Né? E aí, eu tive uma semana, nós participamos de uma semana de transformação digital, né, produzida por uma empresa
empresa muito famosa, onde eles fizeram um mapeamento bem grande do comportamento das pessoas diante das redes sociais. Eu não tinha, né, como não falar de redes sociais, uma vez que a gente está falando de filtros. E hoje a minha crítica nessa noite, e vocês falam de exortação, né? Eu acho que alguém teve uma revelação aqui. Né? É justamente porque nós estamos vivendo um evangelho com filtro. As pessoas olham para a gente e todo mundo fala, nossa, olha só. A pessoa mais santa da face da terra. A pessoa mais certinha da face da terra. Nós estamos colocando filtros, transmitindo uma imagem, mostrando uma faceta que muitas vezes não condiz com a nossa realidade espiritual. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, que eu quero ministrá-los, porque Jesus ele nos deu uma ordem de ensinar, de fazer as coisas, de viver segundo a sua vontade. Mas muitas vezes, queridos, nós sabemos o que é para fazer. A gente diz que a gente ama o Senhor. A gente diz que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. A gente diz que Deus é tudo para nós. Mas a realidade do nosso dia a dia, Deus nem tem espaço para a nossa agenda. Então hoje é a noite em que nós temos que tirar os filtros, em que nós não podemos maquiar a nossa vida cristã. Não é coerente maquiarmos a nossa vida cristã. Qual é o sentido de eu querer mostrar que eu sou uma pessoa para vocês, né? Ou nas redes sociais me mostrar uma pessoa e na realidade ser outra? Nós estamos vivendo muitas vezes aqui um dilema, né, na nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe o que é para fazer, a gente diz que faz, mas os nossos atos são super incoerentes com aquilo que nós pregamos. E isso é muito sério. E isso é muito forte. Certo? Quando a gente olha para esse texto-chave que fala, né? Vão, é para a gente sair do lugar. É para a gente se movimentar. Vão e façam discípulos, enquanto vocês estão indo, façam discípulos de todas as nações. Quer dizer, o que Jesus está falando aqui funciona para qualquer povo, qualquer língua, qualquer etnia, qualquer região da face da terra. O evangelho funciona para os esquimós? Funciona. Funciona na África? Funciona. Funciona para os índios? Funciona. Funciona para os europeus? Funciona. Para os chineses, asiáticos? Para todos ele funciona. Então, nós temos que ir. Então, o primeiro ponto é que a gente fala que a gente está indo, mas nós somos parados. Nós somos estáticos. Nós não queremos nos envolver com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus tomam tempo. Exigem de nós. Comprometem a nossa agenda. Então, muitas vezes nós não vamos. Sabe, a gente prefere ficar na nossa, a gente prefere ficar quietinho. E a gente diz que é discípulo de Jesus. Nós nos autodenominamos cristãos. Cristãos. Pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristão, um grupo da igreja foi chamado de cristão em Antioquia. E se referia, a essas pessoas, o povo dessa cidade, se referiam aos cristãos como pequenos cristos. Olha a responsabilidade, olha a distância que tem para nós. Né? Ser chamado de cristão, poxa, aquele lá é um pequeno Cristo. Ele realmente segue o exemplo do seu mestre. Hoje, nós estamos muito acostumados com filtros, né? E muitas vezes nós aplicamos esses filtros na nossa vida espiritual também. Nós mostramos, nós falamos, nós fazemos artes bonitas, fotos bonitas, né? Tudo muito lindo.
Mas a prática não está coerente com o nosso discurso. E isso, gente, ofende o coração de Deus. Na semana passada, estava ali no cantinho, e Deus falou assim para mim, meu ouvido, tem algumas coisas que, né, a gente não tem como explicar. Ele falou, something strange. Tem algo estranho. Deus começou a falar assim, tem algo estranho, tem algo estranho, tem algo estranho, eu vou ministrar, eu vou falar. Não está certo, não é desse jeito que eu quero, não é dessa forma. E ministrei muita coisa do que Deus falou aqui na Santa Ceia. Né? Muita coisa. Deus, Ele não quer que nós sejamos meros repetidores de palavras. O Senhor está esperando uma transformação genuína e verdadeira na nossa vida. Então, o primeiro ponto é a gente largar essa inércia, essa preguiça, essa falta de vontade de cumprir o ID. O ID é para todos nós, para mim e para você. Não é para o pastor, não é para o diácono, não é para o líder de célula, é para toda a igreja, para todos os discípulos, né? Então, Jesus fala assim, façam discípulos de todas as nações, certo? E aí eu comecei a pensar, porque, como eu estou falando, Deus vem falando assim ao longo do tempo, Ele vem construindo essa palavra, né? A gente participou de uma semana de transformação digital e ali tinham dados muito interessantes. Porque a primeira coisa que eu escuto de vocês, como feedback, é, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E eu não acho que vocês estão mentindo para mim. Eu não acho que as pessoas falam porque elas querem causar, não acho isso. É porque realmente nós estamos vivendo numa era em que o tempo está sendo roubado e a gente não está percebendo. Nessa semana de transformação, eles fizeram esse mapeamento sobre o comportamento das pessoas em relação às redes sociais. E eu fiquei muito chocada, e muito triste, e muito espantada. Por quê? Em média, uma pessoa normal do mundo, você pega um chinês, você pega um americano, você pega um africano, eles vão gastar 2 horas e 23 minutos por dia nas redes sociais. Bastante tempo, se a gente parar para pensar. Que o dia tem 24 horas, é quase que o dízimo do seu tempo nas redes sociais. Né? Não, minha mãe vai falar que tem que converter em minutos, tal. Eu estou fazendo um arredondamento aqui. Né? Mas que a gente gasta muito tempo, gasta. 2 horas e 23, vocês concordam que é bastante ou vocês acham pouco? Mas o triste e o lamentável dessa pesquisa é o seguinte, que o brasileiro, só perde para as Filipinas. Nós, brasileiros, passamos 3 horas e 49 minutos nas redes sociais. Tá? Um filipino passa 3 horas e 52 minutos. Aí, meus queridos, pega essa diferença do povo que fica 2 horas e 23 e nós que ficamos 3 e 49, e nós vamos ter 10 horas por semana livre. Você está vendo onde é que está o teu tempo? Você está vendo por que não dá para fazer um monte de coisa? 10 horas, dá para você fazer 3 discipulados, fazer o seu, dá para você ler a Bíblia, dá para você evangelizar, dá para você ir na célula tranquilo e não altera a sua rotina. Não altera. Nós somos considerados um dos povos mais ansiosos do mundo, porque na mesma semana que a gente estava participando desse estudo todo de comportamento em relação às redes sociais, o meu sobrinho, que é psiquiatra, colocou um post, é que não vai ficar nítido para a gente mostrar para vocês. Mas ele colocou em relação aos jovens, e ele, assim, são gráficos assustadores aqui, ó. Jovens, essa coisinha vermelha é o tempo inteiro, né? Quantidade de pessoas, a gente não vai conseguir ler as porcentagens, mas o tempo inteiro, pessoas que ficam o tempo inteiro, o pontinho laranja é muito tempo ao longo do dia, o amarelo uma vez ao dia, e daí você tem o verdinho e o cinza, aqui um azulzinho, né?
Que é a pessoa que acessa uma vez por semana e tal. Ah, aqui na TV está mais fácil de eu enxergar, daí quem sabe eu consiga falar para vocês com mais precisão. Oi? 3 horas e 49 minutos por dia. Eu calculei errado? Não. Estou falando em relação à diferença de uma pessoa normal que fica 2 horas e 23. É por isso. Mas se você cortar totalmente as redes sociais, que é muito difícil, você tem 24 horas sobrando na semana. Então, o pastor fez uma conta ainda melhor, né? Queridos, isso aqui mostra por que os jovens estão doentes. Porque eles ficam todo o tempo no WhatsApp, no YouTube. Depois nós temos Instagram e Facebook. Durante a célula também. Oh my God. Something strange. E o TikTok, que eu quero... Meu Deus! A primeira vez que eu entrei no TikTok foi por causa dessa semana digital. Falei, vou abrir a conta da loja. Abri e saí correndo. Falei, nunca mais quero ver uma coisa nojenta dessa. E eu tô assustada se souber que você tem isso aí também. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É muito lixo. Aí você fala, não dá tempo de ler a Bíblia, pastora. Não dá, não tem como. Não dá para vir no culto de oração. Não tenho tempo. Você entendeu que a partir de hoje você não tem mais desculpa para falar que você não tem tempo comigo. Você vai falar, não dá tempo. Eu já vi um gráfico na minha cabeça aqui. Ó, que tem. Queridos, eu sei que tem exceções. Eu não quero ofender ninguém. Estou falando com muito amor. Mas é algo que é sério para a gente pensar. E eu não estou dizendo que eu também não uso redes sociais. Porque qualquer empresário tem que ter. Então, como que eu vou lidar com isso? No mínimo, reduzindo as minhas horas aqui para o das pessoas normais do resto do mundo. Porque você não quer ficar atrás de um filipino que se mata de trabalhar. Né? A gente sabe que as condições de trabalho, as condições nas Filipinas são muito ruins. De trabalho, de saúde, de tudo. Que exemplo você quer seguir? Né? Então, por isso, a gente vê as pessoas sobrecarregadas. Por isso a gente vê as pessoas ansiosas. Por isso a gente vê as pessoas doentes. E o meu sobrinho, quando ele postou isso aqui, ele colocou assim, mais redes sociais, mais doenças mentais. Então, a gente está falando de coisas sérias, crônicas, que todo mundo está passando por isso. Ou conhece alguém que está passando por isso. E a gente vai continuar com isso aqui. Sendo que nós temos uma missão muito mais importante. Uma missão muito mais séria. Que é fazer discípulos, que é trabalhar com o discipulado, que é ensinar a verdade de Cristo. Como que a gente consegue trocar? Eu sei que mostrando assim, vocês vão falar, realmente, é uma loucura. Como que a gente troca redes sociais por Jesus? Mas todo dia a gente faz isso. Quando a gente escolhe não fazer. Quando a gente escolhe não ter tempo. Quando a gente escolhe que não dá. Vou fazer outra coisa. Eu sempre brinquei com isso, mas hoje eu fiquei assustada. Eu falei, gente, as redes sociais são a prova de que a gente tinha tempo e não produziu para Cristo. Já pensou? Abre o livro da vida e Deus fala, deixa eu ver quantas horas você gastou na sua vida em redes sociais e deixou de trabalhar para a minha obra. Uau, né? Eu sei, amados, que hoje, diante de todas essas estatísticas que a gente viu aí, não tem como a gente fugir. Não estou falando que você vai quebrar o seu celular a hora que você sair desse culto. Não sou louca. Né? Não estou dizendo nada disso, mas eu estou dizendo que a gente tem que pensar que as coisas estão muito erradas, estão muito invertidas, estão muito doentes. E a gente quer ser chamado de cristão. E a gente quer ter fruto do Espírito. Mas a gente não tem tempo de falar com Deus. Na hora que a gente vai abrir a Bíblia, é sono, porque a Bíblia não tem imagens, a Bíblia não tem figurinha, não tem musiquinha, não tem videozinho. E aí? É difícil. Eu sei que como igreja, e nós fazemos isso, nós temos que ter uma presença digital para evangelizar as pessoas que estão perdidas. Eu sei disso. Mas eu tenho ficado muito preocupada, porque quando a gente vê normalmente fotos de igreja, você vê jovens chorando. Gente, de verdade. Eu quero que vocês recebam essas palavras com muito amor. Porque eu não quero criticar ninguém. Mas eu estava aqui
eu estava inteiramente borrada, assim. Cheguei no banheiro, estava assim. Eu não sei como é que as pessoas se quebrantam no Espírito Santo, nos outros lugares, e a maquiagem está perfeita. Eu não sei como. Eu quero saber qualquer foto espontânea, nossa, a gente sai um lixo. Fica aquela coisa assim, Você vê cada foto de quebrantamento que eu falo, meu Deus, aonde está o avivamento diante dessas lágrimas? Eu não quero criticar por criticar, mas hoje a gente tem muita maquiagem. Tem muito filtro e pouco Espírito Santo. Pouquíssimo. Tem lágrimas, tem tudo, tudo coisa linda, luzes e tal. Amém, se está quebrantado, glória a Deus. Mas a gente não tem visto esse fruto. A gente não tem visto vida de arrependimento, de avivamento. O irmão Vadinar hoje de manhã estava falando uma coisa, me deu uma saudade, porque ele falou assim, é que eu sou daquela época do avivamento. Eu também sou. E cadê os nossos jovens? A gente fica implorando, vão buscar o batismo com o Espírito Santo. Vão buscar a presença de Deus, vão ser cheios de Deus. A melhor coisa que pode acontecer na tua vida é você ser cheio e batizado com o Espírito Santo. É a melhor coisa que pode acontecer para você. Gente, é a melhor. E aí eu não vejo ninguém buscar nada, porque nem precisa. Por que eu vou ficar lá pedindo para Deus derramar? A gente tinha cada estratégia para buscar, né? Para buscar, e ficava lá, Deus, batiza, Senhor, derrama do teu... Senhor, eu não quero ficar para trás. Ninguém queria ficar fora dessa experiência poderosa. E eu não estou falando que é uma experiência, sabe, só para você ter. Não, é uma transformação única no teu interior que não dá para viver sem. Eu respeito muito, né, igrejas que não acreditam que o batismo com o Espírito Santo não é para os dias de hoje, mas eu não saberia viver sem. Eu não saberia viver sem falar em línguas, não sei. E eu sinto muito por ver uma geração que nem se preocupa em buscar. E não é por causa da liderança, porque eu conheço os meus líderes de jovens e sei que buscam a Deus. Não é por causa da liderança, sinto muito, mas a gente erra em muitas coisas, mas não nisso. Não nisso. A gente ora, a gente busca Deus de verdade. A gente pede. Agora não adianta a gente pedir e você não querer. Você não vê sentido nisso. Porque Jesus falou, olha, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quer dizer, antes de a gente descer as águas, tem que ter o discipulado. Sabe? Gente, quando alguém é batizado no Espírito Santo, e aconteceu isso recentemente com a Cíntia, né? O que acontece com uma pessoa cheia do poder de Deus? O que a Cíntia fez? Pegou 2 amigas, não cristãs, está discipulando, e uma está discipulando a outra. O que a Cíntia ensina a outra. Elas ainda não pisaram na igreja, mas a ordem de Cristo é essa aqui. Primeiro discipula, a pessoa vai ter sede, ela fala, puxa, eu preciso desse Jesus. Eu quero. O Jeter passou não sei quanto tempo discipulando uma pessoa, dando aula mesmo, assim, vou sentar aí contigo, vou te ensinar da Bíblia, blá, 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 blá. O cara nunca pisou na igreja. Mas ele falou, sabe, Jeter, vou te falar uma coisa. Eu quero descer as águas do batismo. Por quê? Porque houve um ensino antes. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele produz isso em gente. O que o Espírito Santo faz com a gente? Ele faz a gente obedecer o que Jesus mandou. Hoje, o que mais existe é desobediência. A gente acha Jesus... Sim, a Bíblia é linda, maravilhosa. Mas não é para mim. Esse negócio aí de perdoar. Esse negócio aí de amar os inimigos. Né? Não é para mim, pastora. Minha vontade é cortar a orelha da pessoa, né? De mandar o raio. Esse negócio de dividir, né? De compartilhar. Não, pastor, é muito lindo, mas eu não consigo fazer isso. Esse negócio de honrar, de obedecer, né? De orar por aqueles líderes que de repente você nem escolheu ele para ser teu líder, mas tem que orar por ele, tem que abençoar. São
Está tudo na palavra de Deus. Tudo escrito por Jesus. O que vocês acham que acontece com quem segue a palavra de Cristo? Jesus, Ele nos ensina aqui a viver. Ele sabe que essa vida é difícil. Quando Ele coloca preceitos na nossa cabeça, assim, que Ele fala, olha, eu vou ensinar vocês como vocês vão ser felizes, como vocês vão ter vida e vida em abundância. Se vocês querem ter vida e vida em abundância, sigam os meus passos. Façam o que eu estou dizendo. Vocês são completamente livres para fazer o que vocês quiserem. Vocês fazem o que vocês quiserem. No entanto, as pessoas falam muito, né, de o preço do discipulado. Discipulado, queridos, tem preço. Você não pensa que você vai ser discípulo de Cristo sem pagar o preço. Isso é uma ideia da igreja pós-moderna. Acha que aceitei Jesus, estou salvo, não preciso fazer mais nada, vou para o céu. Isso é coisa de agora. Porque por 2000 anos a igreja entendeu, aceitei Jesus, eu vou assumir o caráter de Cristo. Não aceito nada menos do que ser parecido com Ele. A gente chama de cristãos vampiros. Querem o sangue de Jesus. Sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Mas não querem o caráter de Jesus. Não querem a transformação de Jesus. E Jesus transforma. Queridos, o que o discipulado faz? Arranca essa dubiedade que tem na nossa vida. Por quê? Porque você sabe, assim como eu, que eu nasci de novo, né, desci as águas do batismo, agora eu tenho uma nova natureza. Mas o pecado continua ainda agindo na minha vida. Então o discipulado começa a arrancar essas camadas de hipocrisia que vivem ainda em mim. Começa a arrancar, é um processo. Você não vai ver isso da noite para o dia, nem é do jeito que você imagina. Mas começa a limpar, começa a trabalhar, começa ministrar, começa a cortar na alma e transformar. Discipulado tem preço, mas pior do que o preço do discipulado é o preço da falta de discipulado. São cristãos que se enganam, que acham que vão para o céu e se enganam uma vida inteira. Acha que está tudo ok. Não tem problema esse pecadinho aqui. Não tem problema isso aqui. Gente, o tempo inteiro a gente tem que melhorar. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu já melhorei muito, mas tem uma lista enorme de coisas que eu tenho que melhorar. Que eu tenho que amadurecer. Que eu tenho que crescer. E é isso que tem que acontecer na minha vida. Porque a falta do discipulado vai te cobrar um preço muito alto. Primeiro, porque você não vai ter plenitude na tua vida. Você não vai ser completamente feliz. Certo? Às vezes as pessoas perguntam, mas como você consegue ser feliz em meio à tribulação? Alegria em meio à tribulação? Porque eu estou servindo Jesus. Porque eu quero Jesus. Eu tenho inúmeros problemas para resolver todos os dias. Mas eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que apesar de ser muito difícil, Jesus vai trabalhar meu coração. Talvez Ele nem responda a minha oração do jeito que eu estou pedindo, da forma como eu estou pedindo, mas Ele está trabalhando através das situações no meu caráter. As respostas das minhas orações, na verdade, são para ministrar o meu caráter, para tirar essa camada de velha criatura e me deixar nova, cada dia mais parecida com Jesus. Então, é como se o Espírito Santo ele fosse enchendo a gente, pouquinho a pouquinho, né? E a gente vai tirando. Eu gosto dessa... Colossenses fala disso, né? Que é como se a gente vestisse o novo homem, né? Você se despe do velho, quer dizer, você tira essa camada do velho homem e você se reveste do novo homem. Então, você tira... a pessoa amargurada que você era, a pessoa rancorosa que você era, você tira a pessoa roubadora que você era, você tira a pessoa mentirosa que você era, a pessoa que amava
cometer pecados sexuais. Você tira isso e você se reveste do quê? De santidade. É um processo. É um processo. O discipulado, ele é artesanal. Se Jesus trabalhasse na gente da noite para o dia, a gente arrebentava, queridos. A gente não aguenta, né? Então, Jesus vai trabalhando da forma sábia que só Ele sabe fazer. Do jeito que Ele sabe fazer. E Ele vai nos transformando. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ter um problema enorme a partir de hoje, que é discípulos dispostos a discipularem. Fazendo um raio-x da nossa igreja, fiquei muito triste. E a culpa é nossa. Fiquei muito triste, porque quando eu olhei assim a minha tabelinha de discipulados, deu um branco na minha cabeça, agora eu não lembro. Foram 25% da igreja discipulada. 25%. Se essa é a nossa principal missão, a gente está falhando muito em 75%. Falta 75% da igreja ser discipulado. A gente fala, nossa, o mais importante para a gente é fazer discípulos. A gente tem 25% da igreja sendo discipulada. Dos 25%, só metade faz discipulado certinho. A maioria falta. Não vai. E queridos, eu não estou falando, eu entendo que tem situações, eu entendo tudo isso, mas eu preciso despertar você, antes que a gente se auto-engane. Se é a principal missão de Cristo, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Mas é que, né? Queridos, a gente sempre tem uma situação. Eu sempre falo, se a gente quer, a gente faz. Tem suas exceções, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que tem. Eu sei disso. Só que nós temos que ser sérios no que a gente está fazendo, não um para o outro, mas diante de Deus. Eu fico muito preocupada, porque eu, pessoalmente, tenho 6 discípulas. O pastor tem 3. E aí eu vejo, né? Quantos estão discipulando? 1, 2... Quer dizer, nós não estamos comunicando corretamente o que precisa ser feito. 0, não discipula ninguém. Sabe? Principal missão que Jesus nos deu, olha como nós estamos tratando. O que nós estamos fazendo. Então, nessa noite, eu quero me arrepender diante de Deus. Quero convidá-lo também a se arrepender diante de Deus em relação a como nós temos tratado as coisas que são extremamente sérias, extremamente verdadeiras e libertadoras para a nossa vida. Então nós ficamos assim, sabe, prestando atenção nesses dados, a gente olha para a nossa igreja e você fala, meu Deus. Queridos, e com muito amor eu também falo isso, que por amor às almas, se a gente vê que passa um tempo e não discipula ninguém, não avança no discipulado, não cresce, eu com muita dor no coração vou ter que falar, olha, eu preciso discipular outras pessoas. É duro, é muito duro para a gente fazer isso. Mas é mais duro a gente saber que tem almas indo para o inferno direto. Por quê? Porque nós estamos investindo onde não tem retorno. Você faria isso? Não. Se você tivesse um dinheiro para aplicar e saber que não vai ter retorno nenhum, você faria isso? Todo mundo fala, loucura. Por que a gente faz com o discipulado isso? Vou investir, mas não tem retorno nenhum. A pessoa não quer discipular, a pessoa não quer fazer nada, e eu vou continuar? Sendo que tem muitas almas perecendo, outros 75% da igreja sem ser discipulado. Nosso tempo realmente é precioso. Realmente é precioso. E resulta em muitos galardões para a nossa vida. Então, nessa noite, eu acho que é um tempo de reflexão e de quebrantamento real diante de Deus, acerca da condição do que nós estamos fazendo. Eu sei que é duro ministrar uma palavra como essa, mas eu já falei
vocês que quando Deus fala, eu não posso deixar de falar, porque eu não vou ser cobrada daquilo que Deus fala para eu trazer à igreja. Tá aqui, o dado tá certo, é 25% da igreja e 12,5% é que fizeram discipulados, né? Então, vocês conseguem entender a guerra que é formar um discípulo de Cristo? Vocês conseguem entender? Porque o discipulado tira comportamentos negativos. Porque o discipulado limpa corações sujos, liberta. Entenderam? O discipulado coloca uma nova linguagem, a linguagem do céu na nossa vida. Por isso, Satanás trabalha tão intensamente para que eles não aconteçam. E nós precisamos estar cientes em relação a isso. Discipulado tem preço. Você vai pagar, você vai investir na vida do seu discípulo. Você vai. Sabe? A gente tem muitos irmãos. Tive uma conversa com alguns líderes de célula. Eles têm um coração, gente, maior que eles, né? E aí, tem muita disposição em servir, tem muito amor em trazer as pessoas para a igreja, em levar para a célula, fazem tudo com muita dedicação. Só que eu percebi que às vezes, quando as pessoas não estavam presentes no culto, aí as pessoas não vinham à igreja. Eu falei, mas por quê? Porque o líder não foi pegar. Queridos, quando as pessoas estão no começo da caminhada cristã é uma coisa. Está aprendendo o caminho da igreja. Você vai lá, você pega, não sabe ainda direito, você vai lá, pega da mãozinha. Mas, a partir do momento que a pessoa conhece o caminho da igreja, e ela fala, olha, eu não pude ir na igreja porque ninguém me levou. Desculpa, mas no seu trabalho o seu discipulador te leva? Seu líder de célula te leva a trabalhar? Ele leva você até o trabalho para que você possa trabalhar? Não, né? Então, nós nos acomodamos. E eu falei, você vai fazer com muito amor, com muito jeitinho. Você vai falar, meu amado, minha amada, tá na hora de sair do ninho. Vamos tirando as penugens, né, do ninho, para que você possa voar. Você tem que caminhar sozinho. O papel de um discipulador, de um líder de célula, é fazer cada um de vocês voarem. Voarem, é confortável ficar no ninho. Amém? E aí, a palavra de Deus também fala, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenados a vocês. Então a gente fez um discipulado bem feito. A pessoa vai querer Jesus. O que a gente vai fazer? O maior batismo dessa igreja em nome de Jesus. Obrigada, pastor, você está atento. A gente vai fazer o maior batismo dessa igreja em nome de Jesus. Amém. Porque você vai discipular. Porque você vai trabalhar. Você vai ganhar vidas para Cristo. Nós vamos fazer em nome de Jesus. Porque é consequência natural. Os campos estão brancos, é só colher, é só falar. Às vezes a gente vai num lugar, eu vou na sua igreja. Eu sei que trava a batalha espiritual, eu sei que é difícil, né? Que o inimigo não quer. Mas eu quero ir lá na sua igreja. Eu quero ir lá. E a gente convida. Sabe? Então não deixe de cumprir a ordem de Cristo. Porque a gente vai ensinar, a gente vai ensinar sobre ser batizado com o Espírito Santo. Hoje, foi muito interessante. Eu estava me arrumando para vir para a igreja e eu passei um perfume. E esse perfume já saiu. Ele me evocou um perfume que eu usava na época em que eu me converti. E que eu estava indo, e que eu ia assim, sempre que eu me arrumava, eu lembrei da cena perfeitamente, eu me arrumava para ir para a igreja. Eu falava, hoje eu vou buscar o poder de Deus com toda a minha força. Eu não aceito sair daquela igreja do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero o poder de Deus. E eu lembro desse perfume, né? Eu lembro desse perfume perfeito. Hoje eu estava fazendo isso. Poxa, eu ia para o culto certa de que eu voltaria cheia da presença de Deus. Por quê? Porque eu fui buscá-lo. Porque eu quero Jesus. Porque eu quero uma transformação no meu interior. Aleluia. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero das coisas espirituais. Quero viver das coisas espirituais. Amém? Sabe? Então eu me lembrei disso. Desse momento em que eu me arrumava e falava, eu quero tanto Jesus, eu quero tanto o Espírito Santo.
Nós precisamos deixar esse legado para as nossas crianças, para os nossos filhos, conhecerem o poder de Deus, conhecerem a unção de Deus, aleluia, e ensinando-as a guardar todas as coisas. Se são todas, são todas. Pastor, o que foi que Jesus mandou fazer? Ele mandou a gente amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, para resumir. Mas se você quer um detalhe, né, se você quer um mandamento mais detalhado, é só ler as bem-aventuranças e você vai aprender a viver. Leia. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Queridos, glória a Deus, hoje estamos com a maior frequência, mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós deixamos Deus por qualquer coisa. E está nos 10 mandamentos, guardar o dia do Senhor. 10 mandamentos, é do Senhor, não é de outras pessoas, é de Deus. Amém? Então nós temos que amadurecer em algumas coisas. Nós temos que amadurecer no amor ao próximo. Dá para ficar virado com o irmão? Dá para ficar de mágoa com o irmão? Um ter que sair da igreja porque não sabe lidar com o outro. Isso é amar o próximo como a gente ama Deus? Não é. Então, essa noite, que os nossos filtros caiam por terra, em nome de Jesus, a gente enxerga a nossa realidade. A gente enxerga o que é que nós estamos fazendo com o Evangelho do Senhor. E que a gente possa buscar um grande quebrantamento, uma grande busca do Senhor. Que sejamos ativos verdadeiramente. Sabe, filhos costumam cobrar muita coerência da gente. Né? Eu lembro da minha filha pequena, ela sempre me dava uma assim, do tipo, mãe, mas você não fala assim, assim, assim. Verdade. É desse jeito. Eles olham para a gente, escutam o nosso discurso e falam assim, como é que você vai viver agora de acordo com o que você está falando ou não? Né? Então, assim, filhos fazem isso. Filhos espirituais da mesma maneira. Aqueles que se dispõem a discipular, sabem disso, a responsabilidade que é. Né? Você se preparar para cuidar de uma vida. E os teus filhos espirituais também vão cobrar coerência tua. E isso é muito bom para a tua saúde espiritual, queridos. Né? Então, vamos ensinar. Como que eu vou ensinar se eu não aprendo? Eu tenho que falar dessa. Como que eu vou ensinar alguém se eu não aprendo? Nós temos um treinamento todos os domingos de manhã. Tínhamos 11? Eu vou ensinar que jeito, gente, se eu não me disponho a aprender, queridos? Eu não sei. Eu não posso julgar. Mas uma liderança que não está disposta a aprender vai ensinar o quê? Mas eu não sou líder. Você é um cristão. Isso aqui não é para líderes, é para cristãos. Eu vou aprender o quê? Eu vou ensinar o quê? Nós temos que ser muito coerentes, gente, com a palavra de Deus. Aí, nós temos uma promessa linda aqui. Porque não é só exortação. Jesus fala assim, eis, vocês vão fazer tudo isso. Vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensinar as nações, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vocês vão ensinar a guardar todas as coisas e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é ou não é plenitude de vida? Peraí, eu estou cumprindo o ID de Jesus. A consequência disso, Ele vai estar comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. É promessa de não estar sozinha. É promessa de ter uma companhia eterna do teu lado. É promessa de que você vai sempre ter um grande amigo para te orientar, para falar com você, para te fortalecer, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé, fechasse os teus olhos e deixasse o Espírito Santo falar ao teu coração. Eu gostaria que você desse muita liberdade ao Espírito Santo nessa noite.
Tem uma musiquinha, se vocês puderem colocar, que fala sobre discipulado. A gente vai ouvi-la. Enquanto isso, você reflete na condição do teu discipulado. Na tua condição espiritual. Porque essa palavra não é para aquele que não veio, né? Que a gente costuma, se a pessoa estivesse aqui, é para mim. Fala primeiro comigo, né? É para você. É para nós aqui, né? Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos e pensar. Você tem ido? Você está indo? Você está fazendo discípulos? Você está batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Você tem ensinado as pessoas a guardarem tudo o que Jesus nos ensinou? Tudo o que Jesus nos ensinou? Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Senhor querido, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. E eu, primeiramente, como líder dessa igreja, eu quero me arrepender diante de Ti, Senhor, por não ter prestado atenção nisso, Pai. Nesses dados que muitas vezes revelam, Senhor, a nossa condição